O terceiro domingo do Advento traz novamente a figura extraordinária de São João Batista e também o tema da alegria. É conhecido como Domingo Gaudete, extraído da segunda leitura de São Paulo aos Filipenses, que diz: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Esta é uma das cartas da prisão, e São Paulo repete incessantemente a alegria como profunda confiança na salvação operada por Jesus Cristo, e por isso, nesse período de expectativa e de espera messiânica pela chegada de Cristo que nós revivemos e renovamos na liturgia, desponta a alegria como que transbordando no nosso coração pela confiança de que essa promessa da chegada iminente de Cristo será cumprida. No entanto, é importantíssimo entendermos do que se trata, o que é esta alegria, porque a figura de João Batista vai mostrar também a imagem de Jesus juiz, de Jesus que também condena, não só que redime e que separa o trigo da palha. Então vamos tratar da alegria e do batismo de fogo que Jesus também veio realizar na terra. A leitura do profeta Sofonias nos mostra exatamente o povo de Israel clamando e agradecendo a Deus e exultando de alegria com todo o coração pela saída do exílio da Babilônia e a chegada à cidade de Jerusalém. Por isso nós lemos: canta de alegria, cidade de Sião. Não basta falar, não basta aplaudir, marchar, tem que cantar. O canto é a linguagem superior da humanidade. Por isso nós cantamos na liturgia, por isso nós temos a música sacra desenvolvida pela tradição estética da igreja, o canto gregoriano, que procura saborear as palavras da Sagrada Escritura e também as palavras sagradas da tradição piedosa da liturgia. E por que o povo tem que cantar de alegria e exultar de todo o coração, não de uma parte do coração? Não é uma alegria passageira, não é uma alegria parcial, não é uma alegria por um acontecimento pontual, uma boa notícia de um torneio de futebol, ou uma boa notícia de um presente, ou uma viagem que vai e passa. Não, uma alegria de todo o coração é uma alegria permanente. Por quê? E a gente continua lendo na primeira leitura do profeta Sofonias: o Senhor revogou contra ti a sentença, afastou teus inimigos, o rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Ora, a presença do Senhor no meio de nós sabemos, Deus Emanuel é Jesus Cristo. E a sentença de condenação foi revogada porque Cristo a assumiu. E esse é o grande tema da carta de São Paulo aos Romanos. Cristo que assume os nossos pecados, que morre no nosso lugar para nos redimir, como vítima expiatória, como aquele que não merecia nenhuma condenação, se faz homem para sofrer na cruz pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. Foi por nós que ele padeceu. Ele se encarnou e padeceu. Como diz o profeta Isaías, foi por nossas culpas que ele foi emacerado, que ele foi flagelado. E continua o profeta Sofonias: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Então essa profecia é muito clara do papel de Cristo, que por amor se faz presente no meio de nós e nos dá ânimo, entusiasmo. O cristão tem que ser uma pessoa entusiasmada. Essa palavra significa aquela que porta Deus no seu interior, in theos, né? Então a gente tem Deus no nosso interior, a gente tem tudo. Por isso Santa Teresa dizia: nada te turbe, nada te espante. Quem a Deus tem, tudo basta, né? Nada falta, só Deus basta. Então, uma pessoa como Santa Teresa, nós precisamos aprender da vida dos santos o que é esta alegria, porque esta alegria se confunde com a paz. E Santo Tomás dizia que a paz e a alegria são os frutos imediatos do amor-caridade.
Quem ama, quem se sente amado por Deus e tem o coração repleto de Deus e ama os outros, exala paz e alegria. Você não vai ver uma pessoa agitada, uma pessoa triste, mesmo nas tribulações, mesmo com as cruzes. O salmo do Evangelho, da liturgia da palavra desse terceiro domingo do Advento vem do profeta Isaías, que repete a mesma tonalidade de alegria. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Então a gente já percebe que a alegria e a exultação vem da confiança. E essa confiança nos dá força, nos dá coragem. Coragem significa agir pelo coração, não pelos sentimentos superficiais do momento, mas do mais íntimo do nosso ser, do âmago da nossa personalidade, onde repousam os nossos pensamentos mais profundos, o nosso núcleo afetivo mais profundo, que é possuído e dominado por Deus. E por isso nós estamos louvando a salvação operada pelo Senhor. E a gente continua lendo esses versos muito poéticos. Isaías é provavelmente o maior poeta do Antigo Testamento, já foi chamado de Shakespeare da Bíblia, e diz: com alegria bebereis o manancial da salvação, e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. A mesma ênfase na alegria está na segunda leitura de São Paulo aos Filipenses, em que ele diz: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Registrem esse sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Aqui uma repetição enfática. Não há motivo para tristeza para quem encontrou nosso Senhor. Não há motivo para tristeza para quem ama a cruz, para quem ama o sacrifício como participação voluntária na redenção operada por Cristo. O privilégio de sermos co-redentores e cooperadores dessa salvação. E por isso São Paulo diz: que vossa bondade seja conhecido entre todos os homens. O Senhor está próximo. Ele se refere à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós antecipamos desde o primeiro domingo do Advento, que traz exatamente a parousia, a segunda vinda gloriosa do Senhor, nas nuvens, com todo o poder e majestade. E diz: não vos inquieteis com coisa alguma. A gente pode pensar aqui em José e Maria na cena do presépio do Natal. E não estavam inquietos, não estavam desesperados, não estavam aflitos, não estavam descrentes. Ao contrário, estavam abandonados à vontade divina, estavam entregues à vontade divina, confiantes que Deus lhes deu uma missão, uma vocação extraordinária que supera toda a capacidade humana, né, de educar e cuidar e gerar o próprio Deus. Apresentai, continua São Paulo, as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. As nossas orações, a Eucaristia, a celebração da missa, é exatamente a ação de graças. É a Eucaristia, é a graça boa, é o agradecimento por Deus, a Deus. E ele diz: a consequência desse estado de ânimo, de piedade, de oração, de súplica, é a paz de Deus. A paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Aqui a gente pode lembrar da enumeração dos chamados frutos do Espírito, segundo São Paulo aos Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. E quando Cristo aparece ressuscitado, ele sempre fala da alegria. Alegrai-vos. Alegria do Senhor. O Senhor está vivo. Alegria que o Senhor nasceu. Alegria que o Senhor ressuscitou. Portanto, essa alegria é propriamente espiritual. Não é uma alegria subjetiva e exterior, né, como o prazer. Não se confunde com o bem-estar momentâneo. A gente pode dizer assim: alguém está bebendo cerveja ou vinho, está bebendo alguma bebida alcoólica e fala assim: não está bêbado, mas está alegre.
né? Uma pessoa que está agitada, que está brincando, dançando, que está tirando graça, que está sentindo um prazer da bebida, né? Os pensamentos fluem, a língua se solta e o corpo também começa a se mexer, por assim dizer. Então não está bêbado, mas está alegre. É claro que não é essa distração, não é esse entretenimento, não é uma tranquilidade. E tampouco se confunde com a felicidade. A felicidade, claro, essa alegria é sinal da felicidade mais profunda, mas não a felicidade como plenitude moral que buscavam os filósofos antigos pela prática das virtudes, não a felicidade do bem-estar, da saúde, do reconhecimento social, do prestígio, do sucesso, não a felicidade de quem está realizado ou, como se diz, bem-sucedido, porque conquistou feitos profissionais, sociais, materiais. Quem comprou uma casa, um carro, quem fez uma viagem pode se sentir pleno, pode se sentir no pleno uso das suas faculdades morais, intelectuais e se sentir feliz. Mas essa alegria espiritual é ainda mais profunda, porque vem de se sentir amado por Deus, confiar nele, acreditar nele e nutrir a esperança de que ele vai nos reservar, que ele já nos reservou algo ainda muito melhor. De fato, no discurso da última ceia, depois que Judas vai embora, João, o quarto evangelista, que recostou sua cabeça no peito de Cristo, registrou um grande discurso de despedida de Cristo. Tá? E uma das coisas que ele diz é: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa é quem me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Esse amor de Cristo em nós, essa presença do Espírito, que é o Paráclito que ele enviará, e que se faz presente no nosso coração, é motivo da nossa alegria. E claro que exige sofrimento. E ele diz claramente que ainda um pouco não me vereis. Também agora vós estáis tristes, mas vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Jesus ressuscitado é penhor da nossa alegria eterna, da nossa alegria permanente, da nossa alegria inquebrantável e inegociável. Esse é o ponto da alegria. Porém, o evangelho da missa de hoje, do terceiro domingo do Advento, traz novamente São João Batista, que é a continuação da leitura do segundo domingo do Advento. Eu peço que vocês assistam aqui o vídeo de reflexão sobre este domingo, que pode ter sido eclipsado pela festa da Nossa Senhora Imaculada Conceição, que foi comemorada no domingo, dia 8 de dezembro. E é muito importante ler esta passagem sem a supressão que o lecionário litúrgico realizou no capítulo 3, a partir do versículo 7. Porque João dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Vejam, não é uma fala alegre, leve, simples, tênua, de exultação. Não é o mesmo clima que nós tivemos na primeira, na segunda leitura e no Salmo responsorial dos profetas Sofonias, Isaías e de São Paulo aos Filipenses. Aqui a gente tem o batismo de fogo, o juízo, o machado que está posto à raiz das árvores, um brado de João Batista dizendo que nós somos uma raça de víboras, que nós estamos endemoniados. Víbora, a cobra, a serpente, é o sinal do demônio. E que nós não podemos confiar
que somos batizados, que somos católicos, ou que temos o grupo tal, ou que frequentamos o movimento tal. Não adianta a mera pertença religiosa à estirpe de Abraão. Porque até das pedras Deus pode tirar filhos de Abraão. Ou seja, o poder de Deus é universal e pode converter todos. E o que nós precisamos é produzir frutos de arrependimento para conter exatamente a ira de Deus. Vejam como aparentemente há uma contradição entre aquela alegria, aquela confiança no Salvador que parece que vai fazer tudo a nossa revelia e que nós temos que só confiar, com essa exortação para a nossa atitude. João, exatamente, Cristo disse, desde João Batista até agora o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. O que ele está mostrando aqui é que existe uma certa violência a ser praticada contra a nossa carne, contra o mundo, contra o diabo. Como dizia São João na primeira carta, carne, mundo, diabo. E eu inclusive mencionei isso, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, na primeira reflexão do primeiro domingo do Advento. Então, esse trecho selecionado fala exatamente da necessidade de render frutos. Nós somos comparados aqui às árvores. E as árvores têm que render bons frutos. Caso contrário, serão cortadas pelas raízes e lançadas ao fogo. Então vamos acompanhar aqui a sequência a partir do versículo 10, no capítulo 3 de São Lucas. Porque as multidões perguntavam a João, o que devemos fazer? E a resposta dele é dupla. Primeiro, praticar misericórdia, dando túnica a quem não tem e comida a quem tem fome. E, ao mesmo tempo, além da misericórdia, a justiça. Aos cobradores de impostos e aos soldados, João exortava a cumprir os seus deveres formais e legais. Não cobrar mais do que foi estabelecido. Não fazer falsas acusações, se satisfazer com o salário. Então, misericórdia e justiça. Depois, o povo, que estava na expectativa, se perguntava se João já não era o Messias. E a resposta dele é que não. Ele batiza com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno sequer de desamarrar a correia das suas sandálias. E aqui a gente tem essa virtude tão importante no tempo do Natal, que é a humildade. O próprio João dirá, convém que ele cresça, ele, Jesus, e eu diminua. Então nós somos servos, inúteis, nós somos precursores, nós somos apóstolos enviados para anunciar a Cristo, não somos nós que temos que destacar a posição de influenciadores, de modelos. É o Cristo que é o modelo. Nós somos imitadores de Cristo e por isso os homens vão nos imitar para que imitem a Cristo. Como São Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu antes sou imitador de Cristo. Esse é o papel do santo, ser outro Cristo, ser a presença de Cristo entre as outras pessoas. Mas a passagem mais importante e eloquente desse trecho está no versículo 16. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. O que significa esse batismo de fogo? O fogo é uma imagem importantíssima na Sagrada Escritura. A gente lembra das línguas de fogo em Pentecostes, a gente lembra do fogo na sarça ardente, que não se consumia, onde Deus se revelou a Moisés e revelou o seu santo nome. O fogo é purificação, é conversão, é queimar as impurezas, é a forja do ouro que queima as impurezas para purificá-lo e para torná-lo essencial, para torná-lo perfeito. No Evangelho de São Marcos nós lemos uma frase extraordinária de Nosso Senhor que diz: todos serão salgados pelo fogo. Aqui o fogo é associado ao sal. O fogo salga, porque o fogo representa aqui a mortificação, a luta na vida espiritual.
o sabor da caridade que se perfaz em sacrifício, em doação, em entrega generosa, em renúncia dos próprios apetites, dos próprios prazeres. Sem isso, o cristianismo fica muito adocicado, emasculado, fragilizado, vulnerabilizado. Fica uma espécie de ética, de boas ações filantrópicas e altruístas, por um lado, ou uma psicologia do bem-estar e da tranquilidade, por outro. Sem transcendência, sem radicalidade. A radicalidade aqui que Jesus falou, a porta estreita. A necessidade de separar o joio da palha que será levada pelo vento, ou o joio do trigo, perdão, o trigo da palha, ou, mais popularmente conhecida a parábola do joio e do trigo. O trigo é exatamente o sinal do pão espiritual. O trigo é o material pelo qual se faz o pão. E Jesus usou o pão, nasceu na casa do pão, em Belém. Nasceu numa manjedoura onde se come. Ele é o pão vivo descido dos céus para a nossa vida eterna. Portanto, é necessário trabalhar o nosso trigo para que ele renda frutos. Caso contrário, nós seremos condenados. Esse aqui é o ponto. Jesus é o Salvador, ele é o Redentor, mas ele também é o juiz que irá julgar e discernir os corações, separar os bodes dos cabritos, separar o joio do trigo, o trigo da palha. Ele vai reunir a palha, deixar a palha, vai limpar a eira. O trigo será recolhido no celeiro, ou seja, na vida eterna. E a palha será lançada ao fogo inextinguível. Fogo eterno, o inferno. A gente não pode passar incólume desse evangelho. A gente não pode passar... esse evangelho não é leve. Esse evangelho é muito grave. A gente não pode descurar isso aqui, que nós seremos julgados. Jesus é o juiz que vai condenar os pecadores e que vai cirar. Leia o São Paulo aos Romanos. A ira de Deus. A ira de Deus que vai ser lançada sobre os pecadores, os que não acolherem o convite à conversão, os que não se entregarem ao amor de Deus e não lutarem com todas as suas forças, deixando-se queimar pelo fogo da ascese espiritual, pelo fogo da mortificação. Caso contrário, serão condenados. Ou seja, essa alegria que nós vimos na primeira parte da reflexão não é uma alegria passiva, não é uma alegria morna. Os mornos serão vomitados, diz o anjo à igreja de Laodiceia no Apocalipse. Antes fosseis quentes ou frios, mas como sois mornos, vou vomitar-vos. Ou seja, não é uma alegria passiva, é uma alegria de quem luta. É uma alegria de quem renuncia, de quem toma a sua cruz e o segue. Dos violentos. Não dos violentos com os outros, porque essa violência é interior, com as suas más inclinações, com a sua concupiscência. Essa pessoa é muito mansa, é muito paciente com os outros, é muito misericordiosa, mas muito exigente consigo, intransigente com os seus pecados, porque quer a porta estreita. Então que a figura extraordinária de São João Batista, junto com essas outras figuras notáveis, como a de São Paulo, do profeta Isaías, grande precursor, nos lembre que nós precisamos da alegria, mas que essa alegria é grave. É uma alegria que tem uma violência e uma luta interior para que nós rendamos frutos e não tenhamos a nossa raiz cortada pelo machado de Cristo e sejamos lançados como palha ou como joio no fogo inextinguível do inferno.